A graça e paz, povo da fé, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Sejam todos bem-vindos a uma live que com certeza é necessária. Essa live, ela é necessária. E eu peço a você que já me ajude compartilhando, deixando o seu like, tá? Vou deixar passando aqui abaixo os dados para você fazer missões conosco. Haja visto, somos pai de mais de 800 crianças, somos pais, né? Eu, juntamente com todos vocês, de mais de 800 crianças ali em Inhamatanda, no Moçambique. Também temos o nosso trabalho aqui nos ribeirinhos da Amazônia, inclusive tem alguns vídeos aqui das entregas que foram feitas pós, né, a gente voltar dos ribeirinhos para cá. Um trabalho muito grande, muito bonito. Eu te convido a fazer parte, tá? Mas eu falo mais sobre isso no final dessa live. Vamos entrar direto aqui no assunto e eu peço para você ficar ligado, porque o assunto é muito sério, tá bom? Eu, olhando os e-mails que eu tenho recebido e lendo aqui os comentários que os irmãos, muitos têm me mandado, feito aqui no canal, também lá no Instagram, no direct, que fala, né? E também, olhando algumas mensagens no WhatsApp hoje, eu vi algumas pessoas quase que com a mesma pergunta relacionada à nova ordem mundial, trazendo algumas informações e questionando, perguntando, pastor, o que é de fato isso, né? E dentro desse cenário que nós estamos vivendo, desses dias atuais, se ouve muito falar em nova ordem mundial. Algumas pessoas que estão aqui na linha do tempo comigo, outros que ainda irão se chegar, enfim, a humanidade, muitas pessoas conhecem até o código, né, da nova ordem mundial, que é NON. O que seria a nova ordem mundial? É essa pergunta que me fizeram. Como começou? Aonde se instalou? Como que funciona essa questão da nova ordem mundial? Bom, gente, a nova ordem, ela é uma tentativa do diabo de tirar Deus do centro, tirar Deus do coração dos homens, da família, tirar Deus da sociedade, na verdade, né? E já houve várias tentativas, por exemplo, no Éden, lá em Noé também, Nimrod, né? Depois os Illuminatis, Adolf Hitler, e por fim, a ONU também, que está aqui em pauta, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu quero falar para vocês, porque eu falo muito a respeito dos Illuminatis, isso gera muitas dúvidas nas pessoas, quem é os Illuminatis, né? Na realidade. E eu quero explicar para vocês com mais clareza aqui, tá? Tudo isso, gente, começou lá atrás com Helena Blavatsky, né? Que era uma vidente, uma mulher que concebeu esse projeto de nova era, New Age, onde ela ia preparar o mundo para perder a fé no cristianismo. Então, a nova era, ela não tinha como objetivo um ataque frontal à religião, entende? Era mudar a visão a partir da mudança da cultura. Na economia, por exemplo, os Illuminati eles se juntaram com homens poderosos, banqueiros, a família dos Rothschilds, e eles se dividiram pelo mundo para quê? Para dominar a economia das nações. Porque dominando a economia, você domina a política, você domina os meios de comunicações e por aí por diante. Agora, na área filosófica, veio então a preparação do ateísmo através do marxismo. Tudo isso faz parte, gente, dessa pauta da nova ordem, entende? E o Marx, que era um judeu, o que ele dizia? Ele dizia o seguinte, ele falava assim, ó, a religião é o ópio do povo, né? Que a religião tira o povo da dor. Ele dizia o seguinte, ele dizia que somente a dor vai fazer com que o povo faça a revolução. Se você traz o ópio, porque o ópio quando nasceu, quando ele começou a ser usado, ele era usado como analgésico, né? Para aplacar a dor. Pessoas que iam ser operadas e tal. Só que ele viciava. Ninguém sabia no começo que ele viciava. Então ele usou essa figura para dizer que a religião faz isso. A religião tira a dor da pessoa, gera esperança, por isso ela é muito ruim, ela é nefasta. E a partir daí o marxismo, ele cria então um objetivo mundial de criar uma nova ordem, tá? Um novo sistema, onde Deus não esteja mais no centro. E é quem que está por trás disso? É o mesmo Satanás do Éden, tá? Depois lá do Gênesis com Nimrod,
e com todas as tentativas que Satanás teve de tentar tomar o poder e eliminar a Deus, eliminar Deus do centro. Os Illuminatis hoje, a gente já não chama mais de Illuminatis, né? Hoje a gente chama de os globalistas. Quem são esses? Você tem famílias de trilionários, eles não são nem bilionários, eles são chamados de metacapitalistas. Metacapitalistas. Meta é um prefixo grego que significa depois. Esses caras, eles já não estão mais no capitalismo. De tão podre de rico que eles são, eles manipulam a bolsa, eles manipulam as economias, e toda vez que a economia no mundo ela gera crises, eles ficam mais ricos e poderosos. Eles são divididos em dois grupos. Aqueles grupos que são totalmente ateus, tá? Que estão agindo simplesmente para ganhar dinheiro. Você está entendendo? Mas eles querem acabar com a fé das pessoas, querem acabar com o cristianismo, com a visão judaica cristã. Por quê? Porque a fé, meus irmãos, a fé judaica cristã, ela te leva a ser moral, a ser ético. Eles não querem nada disso, eles querem o caos. Porque no caos, eles enriquecem. Entende? Eles ficaram 40% mais ricos dos seus patrimônios no ano de pandemia. Nesses anos de pandemia. Porque na pandemia as pessoas quebram, vendem as suas fazendas, vendem os seus sítios, os seus negócios pelo preço lá embaixo. Daí a bolsa cai, eles vendendo na alta e depois vão comprar na baixa. Então, ou seja, um dos grupos dos globalistas, metacapitalistas, eles são ateus. Tá? E a outra metade, pastor? A outra metade é satanista. Então, Satanás ele está controlando os dois tipos de metacapitalistas que estão manipulando o mundo. Esses caras, eles compram as nações, eles compram os órgãos, eles compram um monte, eu não vou citar aqui até para essa live não ficar censurada, mas eles estão por detrás de muitas leis que estão sendo aprovadas, eles financiam todas essas ONGs que têm essa visão progressista, ou seja, isso, meus irmãos, é a maneira como eles estão dominando a mídia, os jornais, os artistas, e desta maneira, eles estão querendo criar, então, uma visão hegemônica aonde Deus não é mais necessário. Aliás, eu já vou concluindo aqui, Deus é um atrapalho. Deus atrapalha a visão desses caras. Por isso eles estão cada vez mais entrando na sociedade, tá? Para destruir, comendo ali pelas beiradas, como a gente fala, tudo o que é fundamental na estrutura da sociedade ocidental, a fé, os costumes, a moral, a ética, a espiritualidade e daí por diante. Vocês conseguem entender isso? E aí, dentro disso, gente, eu quero também falar com você que eu me lembro exatamente do fato que aconteceu quando, em 91, né, houve o final da Guerra Fria. No final da Guerra Fria, houve, então, a divisão de poderes. Antigamente, o poder estava concentrado nos Estados Unidos e na União Soviética. Em 91, houve, então, o final da Guerra Fria e os países da União Soviética, que estavam quebrados e destruídos pela guerra, começaram a receber apoio dos Estados Unidos, foram reconstruídos pelos Estados Unidos. Então, a América, os Estados Unidos, entrou dentro da Europa com muita influência, e isso fez com que o poder se espalhasse pela face da Terra, ao ponto que o Japão hoje é uma potência mundial, a China é uma potência mundial, e tantos outros países, né, que são potências mundiais, não só os Estados Unidos. Isso também é um sinal que comprova que a nova ordem mundial se espalhou sobre a Terra? Eu faço essa pergunta para você aqui. Você acha que isso é um sinal de que a nova ordem mundial se espalhou sobre a Terra? Hã? Gente, olha como que está a audiência. Será que é o assunto? Eles não gostam, né, que a gente fala sobre esse assunto. Dá uma segurada no alcance da live, mas eu peço a você agora que deixe o seu like, você que não deixou ainda, tá? Fecha o chat, deixa o joinha, tá? Compartilha com mais alguém, vamos para cima. Eu digo que é claro, claro, é muito importante isso, porque a gente percebe que é preciso ser estabelecido um caos para que haja então que uma mudança mundial. É importante a gente citar também o 11 de setembro, por exemplo.
Porque depois do 11 de setembro, os Estados Unidos da América nunca mais foi o mesmo. Mudou-se muita coisa, principalmente no sentido de monitoramento, entende? Sistema de monitoramento e segurança. Por quê? O que aconteceu? Eles tiveram, então, um pretexto para dizer o seguinte: olha, nós temos que monitorar mais as pessoas, temos que invadir mais a privacidade das pessoas, leis foram criadas para facilitar isso. Então, você percebe que desde lá de trás, essa nova ordem vem sendo estabelecida e mudando as coisas para facilitar o monitoramento de pessoas e dificultar com que as pessoas tenham a liberdade. E tudo isso é um discurso relacionado ao anticristo, ao que vai, né, ao que vai ser implantado no período da grande tribulação. E aí vem um grande caos, entende? Vem um grande caos mundial, por quê? Porque gerando um caos, vai chegar uma hora que o mundo vai clamar por um governo único. E aí eles já terão tudo preparado, e para que isso aconteça, eles têm que ter as bases da tecnologia, do controle, né, de saber onde as pessoas estão. Cada vez mais as pessoas estão perdendo a liberdade de ir e vir, e cada vez mais elas estão dependendo dessa super tecnologia, dessas tecnologias que estão aí dominando o mundo. Nós vemos aí os Estados Unidos da América, que é a nação, uma das nações, a nação mais rica do mundo, né? Muitas lojas de departamentos, grandes shoppings estão fechando. Por quê, pastor Giovanni? Porque agora você compra tudo pela Amazon. Você compra tudo pela internet. Então os caras estão quebrando mesmo. E aí, cada vez mais, o número de pessoas que detêm o poder econômico vai diminuindo. Esses caras que têm, são eles que têm o objetivo de controlar o mundo, você está entendendo? E dentro desse caos, teve um episódio lá em Israel, vocês se lembram, que houve um manifesto em Tel Aviv, que é a capital econômica, podemos dizer, de Israel, né, com mais de 80 mil pessoas, vocês se lembram disso, fazendo o manifesto? E eu creio que muitos que estão aqui me acompanhando viu, né, sabe disso. Esse manifesto foi em cima do quê? Eles protestaram, manifestaram contra o governo de Benjamin Netanyahu, contra o ministro Netanyahu, a respeito de que, né, ele está formando uma coalizão, formando um grupo, e esse grupo teria autoridade para cancelar as aberrações do judiciário. Porque o judiciário em Israel, né, ele quer mandar mais do que o primeiro-ministro. Então, ele está formando uma coalizão e esse povo foi para as ruas dizendo não. Nós queremos que o judiciário tenha mais poder do que o ministro. E aí a gente começa a perceber que isso se espalha pelo mundo inteiro. Não é só em um país da América, em um país da Europa, não. É no mundo inteiro. Mais de 80 mil pessoas foram lá e dizendo: não, nós não queremos. Esse governo de centro-direita, esse governo, ele é antidemocrático. Nós queremos que continue o mesmo sistema que estava Naftali Bennett, que é o quê? Um governo liberal que tem parceria com os árabes, parceria com os países que são inimigos de Israel. Isso daí é o que eu acabei de falar aqui. É a implantação do caos. Você está entendendo? E aí você percebe o quê? Que está acontecendo o quê? Isso é a nova ordem. Vai substituindo Deus. Tudo que hoje para nós é verdade, por tudo aquilo que é mentira. É o governo do anticristo, gente. Eu me lembro que eu li um camarada chamado Alvin Tofflins. É um grande escritor, ele escreveu um livro chamado A Terceira Onda, em que ele predisse isso tudo que está acontecendo. Ele disse o seguinte, ó, a primeira onda da economia da humanidade, o mundo era agricultural, né? Ou seja, as famílias viviam todas no campo, pai, mãe, tio, prima, primo, filhos, tudo crescendo junto ali. Quando veio a Revolução Industrial, que foi a segunda onda, o que aconteceu? A agricultura, houve uma grande migração do campo para a cidade. As cidades, então, viraram metrópoles, cresceram, houve avanço tecnológico, automóvel, o advento do automóvel, do avião, as máquinas de produção, né? Ou seja, o mundo cresceu. Mas nisso houve uma mudança da sociedade, porque mudou a economia. Ou seja, as famílias que eram famílias inteiras
né? Tio, prima, avô, todo mundo ali morando junto, passou a ser uma família nuclear, pai, mãe e filhos. Essa é a segunda onda. A terceira onda que ele diz é a onda da tecnologia. E nessa época haveria uma mudança drástica. Ele precurizava, né, drástica nos costumes, nos modelos de família, tá? Agora, nós estamos vivendo, assim, sabe, na margem, na beira da quarta revolução industrial, que é a revolução digital, que nós estamos só começando a ver. Mas quando implementar o 6G, gente, vocês podem escrever que vai ter uma mudança no mundo como nunca houve. As pessoas vão ficar desempregadas de uma hora para outra, não terá mais razão de um cara contratar funcionários, porque as máquinas vão fazer tudo que as pessoas faziam. Isso vai gerar um caos econômico, e no caos econômico, quem que vai se levantar para gerenciar essa crise? São os Illuminatis, os globalistas. São esses caras aí que vão vir com modelo para que o mundo seja mais igualitário e tal. Você consegue compreender? Nós estamos vivendo a preparação para esse advento, para esse momento que os Illuminatis, que os senhores do mundo, que a nova ordem mundial pretende, é a preparação para o anticristo. Essa é a grande realidade. Agora, diante disso que eu comentei aqui, a sociedade já está vivendo uma pré-prisão, tá? O lançamento do metaverso, que foi lançado já ano passado, que a pessoa tem um avatar, isso, aquilo, que ele não precisa sair de dentro de casa, porque o seu avatar automaticamente vai até uma danceteria e dança por ele, e ele em casa terá as mesmas sensações como se estivesse lá, né? O seu avatar vai até o supermercado, faz compras, e ele fica em casa sem precisar correr o risco de ser atropelado. Enfim, nós começamos a perceber que tudo isso já é uma preparação para as pessoas viverem aprisionadas e manipuladas por um sistema pelas máquinas. Entende? Tem um filme, inclusive, de Bruce Willis. Esse filme é muito importante e eu recomendo que você assista. Chama Substitutos. É basicamente isso, tá? As pessoas estão dentro do seu quarto, sentado numa cadeira, com um mecanismo na sua cabeça, né, nas suas mãos, e o avatar, o robô, ele vai para o trabalho, ele vai para a rua, ele vai para o mercado. Isso, de fato, é real. Já estão testando tecnologias assim, inclusive nós estamos em treinamento, que é o metaverso. Tem até igrejas que fizeram culto no metaverso, vocês se lembram? Então é um treinamento para aquilo que vai vir, e tudo isso está incluso nesse embojo da nova ordem. Tudo isso está incluso nesse embojo de... Porque o nosso Deus, ele gosta do quê? Da união. Inclusive no Salmo 133 diz que é bom, é suave, que nós vivemos em união. Já o diabo, ele quer o quê? Dividir as pessoas. Aí você percebe que essa pandemia que veio, vocês se lembram? Aconteceu distanciamento social. Tudo que o inferno gosta, distanciar as pessoas. Por quê? Porque as pessoas precisam estar perto uma da outra. Amar umas às outras. E isso é um plano estratégico do inimigo para dividir e separar as pessoas, gente. Vocês conseguem compreender isso? Nós sabemos que houve, né, e há muitos anticristos, no sentido plural, né? Que são pessoas que preparam o terreno, que estão preparando o ambiente para a chegada do dito cujo, né? E dentro dessas chegadas, dessas pessoas que estão preparando essa chegada, antes de tocar nesse assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos vocês. Qual é a posição do Brasil em todo esse cenário nos últimos dias da Igreja na face da Terra, hoje, na atual conjuntura? O que você acha que como o Brasil está diante dessa nova ordem, desse cenário que está sendo montado? Hã? Responde para mim aí, meus irmãos. Como você vê o Brasil diante desse sistema, dessa nova ordem que está sendo estabelecida? O Brasil está abraçando essa agenda maligna, essa agenda satânica? Ou o Brasil não está abraçando? O que você acha? Agora, relacionado à pergunta, o Brasil aderiu a essa agenda. Claro que no governo do Bolsonaro tivemos aí
algumas pedras no meio do caminho, alguns empecilhos, né, alguns impedimentos para essa agenda. Inclusive, dentro do próprio escritório da ONU, o presidente disse que era contra. Ele é muito doido, cara. Ele disse lá que era contra essa agenda, porque essa agenda ela prega algumas coisas que a gente não concorda, né? Não culmina com essa agenda. Vocês conseguem compreender? Então, quer dizer, nós estamos vendo aí essa agenda acelerada, nós estamos vendo a questão da ideologia de gênero, a questão financeira, né? Vamos olhar pela questão financeira. De onde surgiu o Pix? Do Brasil. Então, estão digitalizando tudo. Hoje não tem mais papel moeda. Acabou esse negócio de papel moeda. O negócio hoje é transações eletrônicas. As pessoas fazem tudo de sua casa pelo celular, entende? As pessoas fazem tudo hoje na sua casa através do celular, as pessoas trabalham no seu celular. A questão política. Nós estamos vendo aí, a esquerda voltou para o poder e já está falando de uma aliança uma unificação entre a moeda brasileira e a moeda argentina. Olha que loucura. Estamos também vendo essa agenda ideológica, né? Hoje, a questão da homossexualidade se tornou algo completamente normal. Aquilo que era um tabu, hoje se tornou algo completamente normal. Os homens estão andando nas ruas, dois pares de homem, de mãos dadas, se beijam, né? E a comunidade brasileira, as pessoas, já não conseguem mais ter aquela estranheza, aquela repulsa que tinha antes. Por quê? Porque a nova ordem mundial trabalha também com a programação preditiva. Comerciais, filmes, novelas, todos pregando isso. Todos pregando essa normativa. Agora, imagine as crianças hoje, como essas crianças estão sendo doutrinadas, tanto nas escolas quanto naquilo que elas consomem. Pais irresponsáveis que não se atentam para aquilo que os seus filhos estão vendo, estão assistindo. E aí serão adultos completamente transtornados, né? Transtornados, adultos que não saberão nem o que é, nem o que é, se ele é um homem, se é uma mulher, se é um cachorro, se é uma geladeira. Por quê? Porque adultos hoje que nasceram nos anos 90 já tem um pouco desse desequilíbrio de identidade, de não entender acerca de si mesmo, sabe? De ter dúvidas acerca de si mesmo. Agora, imagina adultos do amanhã, adultos aí que foram forjados em 2020, lá para 2040, se Jesus não vier, esse mundo vai virar um caos, o Brasil vai virar um caos, sabe? Vai virar uma verdadeira Sodoma e Gomorra. E nós estamos vendo tudo isso sendo estabelecido no Brasil. Quer dizer, a pergunta foi, onde o Brasil se encaixa nisso tudo? Está aí, na questão financeira, na questão política e na questão ideológica. E teria outros pontos até para falar aqui, né? E existem algumas figuras, como eu disse, que as pessoas apontam como candidatos a serem a pessoa do anticristo, né? Para serem o iníquo, para serem a besta mesmo, né? Nós sabemos que em todos os tempos existiram vários anticristos, porque hoje, quando a gente ouve falar de Agenda 2030 da ONU, quando a gente ouve falar sobre grande reset econômico, isso tudo é preparação. Vocês estão entendendo? Hoje o mundo está na beira dessa transformação. Então nós vamos ver isso acontecer. Nós vamos ver isso acontecendo. Essa questão da pandemia que a gente viveu, tem várias possibilidades, né? Primeiro, o planeta está com muita gente. As pessoas estão cada vez mais entrando no habitat dos animais. Você pega essa doença, né, que começou lá na China, em Wuhan. Daí as pessoas vão dizer, pô, mas como na China? Se tem 1,5 bilhão de pessoas lá que tiver vida, eles comem. Lá é desse jeito. Come morcego, come cobra, come macaco, come cachorro, come tudo. Então, a chance de ter uma transmissão de um vírus, de um animal como esse, que não deveria ser comido, ela é muito grande.
Eu não vou nem entrar nessa tese de que foi fabricado, que a gente sabe, né, que a verdade, né? Mas Jesus predisse, ele disse que isso iria acontecer. Então, uma vez que está acontecendo, quando você já teve no passado, né, doenças até muito piores que essa pandemia que nós vivemos agora. Teve doenças muito piores, teve a peste negra, gripe espanhola. Você tem doenças que mataram, ceifaram milhões e milhões de pessoas. Só que a diferença é que hoje a comunicação que existe entre uma nação e outra é muito grande. Antes, uma doença dessa, ela ficava ali conscrita num continente. Não ia para outro lado do mar. Por quê? Porque as pessoas simplesmente não viajavam. Hoje, meu amigo, você tem uma doença na China, o mundo inteiro pegou. Por quê? Porque as pessoas viajam de avião e levam isso de um lado para o outro. Compreende? Então, essas complicações que nós estamos vivendo globais são naturais de um mundo globalizado. E Jesus predisse isso. Então, de qualquer forma, isso está servindo para que a humanidade aprenda a seguir ordens que venham de cima e que as pessoas percam a liberdade de ir e vir, que fiquem com medo de sair. E no futuro, quando tiver esse governo, ele vai trazer leis e muito provavelmente, eu acredito que vai ter coisas que vão incentivar, como uma pandemia pior do que essa, guerras que vão ser terríveis, tá? Que vão trazer como exigências uma lei marcial para os países. Ah, não sai que senão vai haver saque, vai ter problemas de violência. Ou seja, o mundo está apavorado, irmã Neuza. E quanto mais as pessoas perdem a confiança, irmão José Armando, mais elas querem que a solução venha de cima. E é assim que vai acontecer. As pessoas vão clamar para que o anticristo assuma o poder, irmã Cláudia. Então, nós estamos vivendo tempos de preparação mesmo. O mundo está sendo preparado para isso. O anticristo só terá 7 anos. E em 7 anos, ninguém transforma o mundo em 7 anos. Então, toda tecnologia, o 5G, o controle, o 6G, o chip, tudo tem que ser preparado antes. Hoje, né, ainda não é a marca da besta. Mas a tecnologia que vai implementar isso já está sendo preparada. Quando chegar a hora de implementar isso, gente, de maneira forçada, isso está lá em Apocalipse capítulo 13, vai ficar claro que essa marca estará ligada a quê? A adoração ao anticristo. O próprio falso profeta que vai dizer para o povo que ele é o Cristo, que ele é o Messias e que a besta tem que ser adorada. E em seguida fica claro, né, se a pessoa não receber a marca, tanto grandes quanto pequenos, ela não vai poder comprar nem vender e vai ser perseguida. Então muitas pessoas me perguntam: "Ah, aquele negocinho que veio é a marca?" Não. Não. A marca não está sendo efetuada agora. Só será feita durante a grande tribulação. Agora, o dispositivo eletrônico ou o dispositivo que vai inocular a marca dentro do indivíduo, ele pode estar sendo desenvolvido já agora. Você está entendendo? E eu acho que não vai ser só uma coisa, eu acho que vai ter várias coisas que vão colocar a marca dentro de uma pessoa. Mas ninguém vai receber essa marca sem saber. Porque a Bíblia mostra claramente que o falso profeta fala: olha, vocês têm que adorar a imagem da besta, ele é o Cristo, tá? Ele é o Cristo, ele vai fazer sinais e prodígios, as pessoas serão enganadas, e aí ele vai dizer: se você vai ser fiel ao anticristo, ao Cristo, ao Messias, ao falso Messias, claro, você tem que receber a marca dele. Nessa época, provavelmente, na primeira metade da tribulação, as pessoas vão estar recebendo a marca, tá? Voluntariamente. Mas quando chegar a hora em que tiver recebido a ferida de morte, que ele ressuscitar, vai parecer que morrer, vai parecer que ele morreu. E nessa hora nessa hora que ele realmente tira a máscara e se torna claramente um inimigo do povo de Deus, daqueles que crerem em Jesus na grande tribulação. Então, obviamente, ele vai obrigar as pessoas a receber a marca. Quem não receber vai morrer, vai perder tudo economicamente, né? Nessa época não vai ter dinheiro para papel, é tudo eletrônico. Se você não concordar, ele te cancela, apaga todas as suas contas. Você de uma hora para outra fica pobre, sem nada,
simplesmente porque você não concordou com o sistema. Então, isso já está em preparação, mas ainda não é. Não existe essa marca ainda. Mas a tecnologia para isso já está sendo preparada. Aí é um treinamento. Entra na programação preditiva, é um treinamento para aqueles que ficarem, porque pregamos aqui para todos. Pregamos, eu acredito que o que nós estamos vivendo, as duas últimas igrejas, Filadélfia e Laodiceia, o período das últimas duas igrejas. Então as igrejas elas estão vivendo juntas. Elas estão juntas, porém haverá separação. Não é porque a Laodiceia que não é igreja, ela é igreja. Ela sabe que vai acontecer. Ela recebe essa mesma informação que a igreja de Filadélfia recebe. Porém, Filadélfia, ela leva mais a sério isso. Ora, jejua, consagra, procura conhecer mais a Deus. Laodiceia já não. Laodiceia parece que é, mas não é. É morna. E aí vai ficar na grande tribulação, vai saber de todas essas informações que estamos passando aqui, e aí vai começar a ser aquela resistência, acredito eu, né? Alguns serão salvos, porém vai ser num tempo muito difícil. Se já é difícil agora, imagina durante a grande tribulação, né? Então, a mensagem está sendo pregada. Estamos vivendo essas duas igrejas, tá? Os 3 primeiros capítulos de Apocalipse fala do tempo da igreja. No capítulo 4, versículo 1, é o arrebatamento, porque João ouve uma voz do céu dizendo, uma voz como trombeta dizendo, sobe aqui. Aí ele sobe. Trombeta, voz de trombeta, sobe cá. Ali é o arrebatamento. Capítulo 5, 4 e 5 mostra a igreja perante o trono de Deus. O 6 abre o primeiro selo com o cavalo branco. Ali começa a grande tribulação, que vai do 6 ao 19. Nos 3 primeiros anos e meio, que é a primeira metade, chamada tribulação, o anticristo ele vai ter um discurso de paz, de pacificação. Então ele não vai logo de cara perseguir quem estiver crendo diferente dele. Ele vai cada vez mais apertar o cerco. Você está entendendo? Agora, na metade da tribulação, quando ele recebe o próprio Satanás no corpo dele, aí acabou a diplomacia. Aí ele vai para o pau. Então, eu creio que essa primeira metade, pela pregação das duas testemunhas, dos 144 mil, vai levar muita gente à salvação. Muitas pessoas me perguntam, Pastor Giovanni, o que é que está impedindo o anticristo de se manifestar? Gente, somos nós. Somos nós. Segunda Tessalonicenses fala claro, diz assim, capítulo 2. O mistério da iniquidade já opera. Ou seja, o espírito do anticristo já estava desde a época de Paulo. Só que ele diz, somente aguarda que aquele que o detém seja retirado. Então, depois que a igreja for retirada, será revelado o iníquo, a quem o Senhor destruirá com a espada que sai da sua boca. Consegue compreender isso? Então, quem resiste ao espírito do anticristo é a igreja. E vai haver muita conversão na grande tribulação. A diferença é que quando a igreja subir, essa dispensação que o espírito mora dentro de nós vai acabar. Vai voltar a ser como era no Velho Testamento. O Espírito Santo estava no meio deles. Jesus disse para os discípulos, olha, eu tenho que ir para o Pai, mas enviarei um outro Consolador, que habita convosco e estará dentro de vós. Ou seja, a época da igreja, a dispensação da igreja, o Espírito Santo habita dentro de nós. Quando a igreja subir, ele não vai habitar mais dentro, ele vai ficar no planeta Terra, convencendo as pessoas que Jesus é o Messias. Então, as duas testemunhas vão pregar, os 144 mil também, os crentes que se converterem também vão pregar. Esses vídeos que nós fazemos hoje vão pregar e as pessoas vão se converter pelo trabalho do Espírito Santo. Pastorinha Nova Ordem, ela já está sendo implantada? O que eu entendo é o seguinte, meus irmãos. A implementação disso ainda enfrenta muitas barreiras. Nós vemos, por exemplo, aqui no Brasil, por mais que tentem acabar com a agenda conservadora, o povo brasileiro é conservador, irmãos. Você está entendendo? Você vê na política que o conservador, ele vai para as ruas, ele se manifesta, por quê? Porque eles são contra o que o progressismo está trazendo. Você entende isso? Na questão ética, moral e espiritual, ainda existem muita resistência.
muita resistência cristã no mundo. Não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. Porque você vê cristãos que não admitem essa agenda que está sendo imposta. Então, isso me faz crer que ainda temos algum tempinho, porque Deus tem uma agenda de salvar ainda milhões de pessoas. Esse advento da internet, que lá na frente vai ser usado pelo anticristo, hoje nós já que estamos usando. Só para você entender aqui, você ter uma noção, as pessoas que estão me assistindo agora, há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu tinha menos de 30 mil inscritos. Levei 13 anos para conquistar 30 mil. E dentro de 1 ano e meio, Deus, já porque é Deus quem sopra, Deus soprou mais de 700 mil inscritos no canal que hoje está censurado. Então, eu levei 10 anos para conquistar 30, Deus levou 1 ano e meio para trazer esses 600, então, e 70 mil inscritos. Então, isso realmente faz todo sentido que eu estou falando aqui para vocês. A igreja está usando a internet agora para evangelizar, gente. Faça isso. Use a internet para evangelizar. Compartilhe agora essa live. Pastor, não consigo pregar. Nós pregamos por você. Manda esse vídeo para alguém agora. Porque você vai receber galardão de profeta, de pregador. Está escrito na palavra de Deus. Se você fizer isso, você recebe galardão por isso. E pelas almas que estão sendo salvas aqui nesse canal, você também terá parte. Compartilha, deixa like, se inscreve, tá? Eu espero que vocês tenham entendido essa live, tá? E que essa live venha ficar gravada no teu coração. Agora, dentro disso tudo, a nossa audiência já está bem baixa, vai cair um pouco mais agora, mas não tem problema. Pastor Giovanni, muitas pessoas dizendo, pastor, vocês estão fazendo live aí com roupas judaizadas, né? Isso aqui não é roupa judaizada, né? O judeu não usa roupa assim, não sei de onde que tiraram que isso aqui é roupa judaizada, né? É um conhecimento bem raso, né, de dizer que isso aqui é roupa judaizada. Isso aqui são roupas tribalistas ali da região de Inhamatanda, da região do país de Moçambique, aonde nós temos mais de 5 mil crianças que nós adotamos e somos pais dessas crianças. Por isso, nada mais importante do que usarmos uma camiseta que represente as nossas crianças ali, crianças que são lembradas só na época das eleições. Essas crianças e os pais também, pastor Giovanni. Estamos aqui com uma capulana, né? Uma capulana, e para nós é motivo de orgulho. Inclusive, eu gosto muito de usar e sair com essas roupas, assim. Sim. É muito bonita, né? E nós vamos voltar lá agora esse ano. Eu vou trazer mais umas 3 para minha coleção, que a gente só fica usando as mesmas aqui, né, pastor? Só trazer mais umas 3. O povo já está conhecendo até as cores delas, né? Sim, sim. Ah, de novo essa camisa, pastor, mas é a que tá tendo, né? E assim, é muito, muito bom, né, poder homenagear as nossas crianças. Inclusive, gente, nós temos uma imagem aqui fresquinha para mostrar para vocês. Não tá na sua totalidade, mas já tá 95% ali. E a gente vai colocar aqui em 3, 2, 1, foi. Paz e graça, Ministério Povo da Fé. Hoje, sexta-feira, já estamos pintando a casa da menina Albertina, juntamente com sua família, conforme os irmãos estão vendo. Já estamos quase na reta final, depois iremos colocar a porta, terminar dentro lá. Enquanto isso, já estamos pintando as paredes e os pedreiros estão rebocando. É com muita urgência que estamos aqui trabalhando, porque no domingo nós estaremos fazendo aqui a entrega da casa. Enquanto os pedreiros estão trabalhando aqui do outro lado, os pintores já estão aí realmente também trabalhando. Louvado seja Deus. Os pedreiros estão aí terminando aqui esta parte e a pintura já está vindo aí, porque no domingo nós estaremos aqui fazendo a entrega da casa. Falta colocarmos aí as janelas de vidro e a porta também terminar dentro da casa. Deus abençoe ricamente a todos vocês. Forte abraço. Continue orando por nós. No domingo estaremos mostrando a entrega da casa da menina Albertina, que tanto a família a desejou, teve sonho de ter uma casa própria, mas não tiveram condições financeiras. Mas através do Ministério Povo da Fé conseguimos mais uma vez conquistar mais uma casa. Isso nos alegra bastante o nosso coração. Espero que Deus possa recompensar a todos vocês em nome de Jesus. Pastor, é interessante a gente observar que é tudo feito à mão, aqueles risquinhos ali, ó. Sim, sim.
Ele passa a massa e vem fazendo os desenhos, né? Com uma madeira ali, ele vem fazendo os riscos e fazendo, ficando desse jeito aí, a coisa linda. Agora, dá uma olhada, pastor Giovanni, você que está em casa, olha só um detalhe, você está vendo? Primeira casa da vovó Mariana, a do meio aqui é da menina Margarida, e a que está saindo aqui agora, que você está vendo, é da menina Albertina. Mas a família da menina Albertina, olha da onde nós estamos tirando essa família. Dá uma olhada. É daí, ó. É daí. Eles invadiram esse barraco de palha, né? Porque não tinha onde ficar, esse barraco de palha, esse terreno tem um proprietário, mas eles não tinham onde ficar, então eles invadiram esse barraco. O proprietário a qualquer momento poderia chegar e automaticamente, se eles resistissem para sair, colocar fogo, né? E nós, com a ajuda de todos vocês, conseguimos, né, construir e estamos terminando esta casa para tirar essa família desse lugar. Aí fica a pergunta no ar, pastor Giovanni. Será que o Espírito de Deus se alegra quando um homem, uma mulher, quando aqueles que estão aqui conosco, né, cada um tira um pouquinho para nos ajudar num desafio como esse? Será que manifesta alegria nos céus? Pelo amor de Deus. Esse aqui é a verdadeira religião, gente. Verdade. É atender os órfãos, as viúvas nas suas necessidades. É isso aqui que é a verdadeira religião. Sabe? Isso está escrito na Bíblia. Então isso move o coração de Deus de uma maneira que ele não vai deixar faltar o pão na sua mesa porque você enviou uma semente para cá. Ele não vai deixar. Não vai deixar. Ele vai prosperar aquilo que você colocar as mãos, porque ele está vendo que você está olhando para aqueles que não têm o que fazer. Aqueles que não têm aonde buscar o recurso. E aí, ele está olhando você, enviando o recurso para eles, e o coração de Deus se alegra demais. A irmã Soraya Anselmo está perguntando do Menino Santos. O Menino Santos, irmã Soraya Anselmo, ele está sendo assistido, tá? Com cestas básicas, alimentações. Inclusive, ontem o pastor Gabriel esteve lá na casa dele e fez chamada de vídeo conosco. Então, assim, ele tá muito bem, tá até gordinho. Vou pedir vídeos pro pastor Gabriel para lá fazer vídeos dele com a família. E ele está com passaporte, BI, visto, tudo pronto para vir para o Brasil. Mas só não pode vir porque ainda está ocorrendo esses problemas lá. Adulto consegue sair do país. Mas criança precisa de uma autorização do governo, e essa autorização que não sai de forma nenhuma por conta do governo ser esse governo maligno que está lá, e eles não estão atendendo, não estão dando resposta. E segundo o advogado, a gente não pode ficar tentando, porque chega uma hora que eles podem bloquear, e aí a gente não consegue tirar ele de lá. Mais. Então a gente está indo na base da paciência, tá? Nós estamos indo na base da paciência. Eu estou muito ansioso. Teve uma semana em novembro, quando eu achei que ele vinha em novembro, que eu não dormi. Não consegui dormir, sabe, ansioso ali. Mas agora nós entendemos que tem que ser na paciência. Eu acredito que ainda nesse ano de 2025, antes de nós irmos para lá, acredito que nesse primeiro semestre de 2025, o Santos vai vir para o Brasil, ser operado e vai enxergar, em nome de Jesus, tá? Então é isso, continue ajudando, contribuindo, porque falta ainda recursos, a gente deixou um pouquinho assim para atender a Albertina, essas necessidades e a compra do barco, mas o Santos está no nosso radar, pastor Claudinei. E nós estamos, como o pastor Giovanni está dizendo, trabalhando, né, para que até domingo possamos conseguir entregar a chave desta casa na mão da família da menina Albertina, né? Você está vendo ali eles trabalhando, fazendo a pintura, essa obra, podemos dizer, um trabalho como se fosse um trabalho de um artesão, né? Esses risquinhos que parecem ser pedras, né? Quando na realidade não são pedras, é apenas risco pintado, né? E eles caprichosamente vão fazendo a pintura no meio ali com a tinta mais clara, que dá aquele parecer de pedras, como foram feitas nas outras casas. E olha como que fica bonito, né? Cada casinha com o seu estilo, né? Uma diferente da outra, mas todas no mesmo sentido. Essa daqui já não tem aquela janela na frente, mas tem duas janelas dos lados, coisa que as outras não têm. A primeira, ó, você pode ver, ó, essa daqui tem, né?
duas janelas dos lados, né? E assim cada uma com o seu jeito de ser. Imagine quando nós colocarmos aí, construirmos as 12 casas, como que não vai ficar bonito essa vilinha aí do lado da igreja, pastor Giovanni? Isso é lindo demais, né? Eu fico com o coração muito feliz e fico visualizando, pastor Claudinei, na minha cabeça, todas as casinhas ali, né? Inclusive, tem a casa da vovó Fanita, a Fanita. Fanita. A gente precisa fazer a casinha para ela. Para ela pode ser uma casa de um cômodo só, né? Porque ela é sozinha. Mas nós prometemos para ela... Semelhante à da vovó Binda. Semelhante à da vovó Binda. A casa que ela tá agora, eu tive lá, né? Eu estive na casa que ela está agora. Tenho imagens. Eu vou preparar um vídeo, mandar para o pastor Claudinei, para ele mostrar para os irmãos aí as condições que ela vive. E ela precisa de um lar também. Nós prometemos uma casinha para ela aqui. E nós vamos fazer também, né? Mas é uma coisa de cada vez. Vamos aqui dando um passo de cada vez. E nós juntos somos fortes, né? Nós não temos condições de fazer tudo uma vez, mas devagarzinho a coisa vai acontecendo, pastor Claudinei. Exatamente. Passos curtos e firmes, né? Olha aí, ó, já saiu. Dá para colocar o nome na vila. Saiu o nome da vila, hein? Condomínio, né? Condomínio, né? Eu achei interessante. Condomínio Povo da Fé, Milagres Extraordinários. É isso aí. É isso aí. Quando o povo tem fé, milagres extraordinários acontecem, né? Muito bom, irmão Orlando. Muito bom. É uma benção. E o desafio não para por aqui. Nós queremos pedir a vocês que continuem nos ajudando, porque nós estamos já, né, nós já compramos as passagens para estarmos no estado do Pará, porque a floresta da Amazônia, ela não é só no estado amazonense, ela entra na Bolívia, na Venezuela, em vários países, como no Brasil também. A Amazônia não está só no estado do Amazonas, mas está no estado do Pará, no estado de Rondônia, no Mato Grosso, no estado do Amapá. A floresta da Amazônia é muito grande. Então, nós estaremos, desta feita, indo em direção à floresta da Amazônia, na região do Igarapé-Miri, para a aquisição da nossa viatura missionária, que irão percorrer os rios da floresta da Amazônia, porque, pastor Giovanni, assim como aqui no país, né, em outros estados, as rodovias, né, são feitas de asfalto, duplicado e aquela coisa toda, dentro da floresta da Amazônia, as estradas, as rodovias são feitas de água, e muita água, né? Então, nós estamos adquirindo esse barco para levar remédios, levar roupas, levar vida, buscar crianças que estão com malária, com febre amarela, com zika, chikungunya, pessoas picadas por cobras, por escorpiões, e essa coisa toda para levar essas pessoas até um pronto atendimento. E tá aí, ó, será semelhante esse, até maior que esse, né? Sim. O nosso barco do Povo da Fé, Milagres Extraordinários, que estarão ali em serviço, né, da comunidade, para levar o povo para salvar uma vida, correr pro médico, pro hospital, levarmos medicação, cestas básicas. E nós estamos indo para lá. Vamos no dia 23, 24 a gente estamos lá. E eu não tenho dúvidas que vai ser grande, sabe? Nós não estamos com o valor ainda, mas eu creio, pastor Claudinei, que daqui para o dia 23 nós veremos um grande milagre de Deus acontecer, amém. Viu? Amém. Em nome de Jesus. Vocês sabem, gente, que nós não estamos aqui pedindo para nós fazer, né, festinhas ou desfrutar do bel prazer daquilo que é fruto do seu trabalho. Vocês estão vendo, semana passada nós fizemos o pedido para a casa da menina Albertina, vocês atenderam o pedido nos 2 canais e nós estamos mostrando diariamente a evolução da casa da menina Albertina e até domingo nós vamos mostrar a chave sendo entregue para a família. Assim é o barco. Nós estamos pedindo para vocês nos ajudarem, porque vocês sabem que o recurso chegando vai se materializar esse barco. O barco já está lá nos esperando. Nós vamos fazer todo o papel de plotagem, vamos colocar toda a identificação dos 2 ministérios, bandeiras, toda a estrutura, né, nesse barco, e vocês estarão
nos acompanhando e junto conosco neste grande desafio ali dentro dos rios. Eu quero pilotar esse grande barco, essa chalana. Pastor Giovanni também vai pilotar. Nós vamos levar alimentos, remédio, vamos trazer pessoas para serem medicadas. Vocês vão ver esse trabalho sendo feito ali dentro da floresta da Amazônia. Por isso, pedimos a vocês, nos ajude. Na descrição de cada canal tem os números das contas bancárias, tem o número do WhatsApp, tem o número do Pix, tem todas as informações necessárias para vocês estarem participando conosco desse desafio gigantesco. Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos do Brasil! A obra está fluindo, projeto e a matanda vai além. 2024, tantas coisas que fizemos juntos, que não dá pra resumir numa só canção. Logo em janeiro nós levamos energia pra igreja e pra comunidade, já é realidade. 3 refeições semanais pra mais de 500 crianças, levando esperança. Em fevereiro um desafio, investimento de 50 mil para fazer a cobertura da igreja, da nossa igreja. Mas a obra se iniciou, pois na frente vai o Senhor. Fizemos doações de roupa em massa para a criançada, pra criançada. Em março a cobertura da igreja foi finalizada com muita fé. Iniciamos a construção da escola, povo da fé. É a nossa escola. Em abril fizemos grande festa pras mulheres e começamos a atender também outros lugares. Em Moçambique, e as refeições sempre aumentando mais. E em maio, nós salvamos uma vida, a vida da menina Margarida. Construímos tantas casas, levamos brinquedos para a criançada, furamos um poço artesiano pra trazer mais água. E em junho a construção da torre, com a bomba pra água subir. Que em julho nós finalizamos, novas casas sempre a construir. E as refeições sempre aumentando mais. As refeições sempre aumentando mais. No mês de agosto, tratamento médico. Já desparasitamos as crianças. Desparasitamos toda a comunidade. No mês de setembro, assistencialismo pras crianças albinas era uma necessidade. E roupas de frio, agasalhos e cobertores pras famílias da comunidade. Em outubro abrimos novos caminhos. Na Amazônia atendemos ribeirinhos, levando alimentos e brinquedos. Pois jamais vamos deixar sozinhos. E em novembro, as muitas feridas nós saramos. Ajudamos o menino santo. Documentos que nós já conseguimos fazer Para a sua vinda ao Brasil. E em dezembro,
grande plantação fazemos e ajudar a fome combater. Construímos uma casa para Margarida e entregamos pra vovó costejar a casa que um dia sonhou ter. Ministério Povo da Fé. Esse foi só um pouco do que fizemos em 2024. E se Deus nos permitir, muito mais faremos em 2025. Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda e com este trabalho junto com o pastor Giovanni, que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer Café era coisa. água quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tem lá leite, não tem lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá. E os irmãos do Povo da Fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 150 quilos por cada refeição. Então, não é uma tarefa fácil. Não aí mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer, não. E parece que Deus manda, né, onde tem mais alimento, criança, cada vez mais o número tem aumentado. Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar.